Muito bem. Vou começar nossas apresentações aqui do painel 2, começando pelo moderador, Werner Dalla, que é da Unidas. E o Werner é atual diretor administrativo financeiro e de gestão da saúde da Abeta Saúde e diretor de integração da Unidas. Engenheiro civil formado pela UFMG, mestre em administração de empresas, com ênfase em estratégia pela UFMG, MBA em gestão estratégica pela FGV e em gestão de planos de saúde pela Abrange, especialista em gestão das relações do trabalho pela FDC, Fundação Dom Cabral. Seja muito bem-vindo, Werner. Obrigado. Dando continuidade aqui, a Lígia Bahia, professora no Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui graduação em Medicina pela UFRJ, mestrado em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz e doutorado em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz. Seja muito bem-vinda, Lígia. Obrigada, Rodrigo. Dando continuidade, agora apresentando Hans Domann, diretor médico da Vita, médico com doutorado pela UFRJ, gestor de saúde populacional pública e privada com MBA em saúde pela COPEAD, UFRJ, e MBA em serviços pelo IBMEC, extensão em análise econômica em saúde pela McMaster University, extensão em Healthcare Management pela Johns Hopkins e Harvard. Seja muito bem-vindo, Hans. Tá no mudo, Hans. Obrigado pelo convite, um grande abraço a todos, vai ser um prazer participar com panelistas tão diferenciados. Muito obrigado. Apresentando para o professor Carlos Gadelha, doutor em Economia pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, coordenador e líder do grupo de pesquisa sobre desenvolvimento, complexo econômico industrial e inovação em saúde, GIS Fiocruz. Professor Carlos Gadelha, seja muito bem-vindo e desculpe aí pela falha, viu? Tá ótimo, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Agora sim, passando o bastão para o Werner. Obrigado, Werner. Perfeito. Não, obrigado. Eu que agradeço, né? Primeiro, agradecer em nome da Marília e da Rosângela essa oportunidade de a gente estar nesse momento num painel, né, de um evento de altíssimo nível. Eu vi um pouquinho aqui do painel anterior, né, com painelistas também relevantes, e a gente está aqui para aprender bastante aqui com ilustres pessoas com conhecimento muito consolidado, né? Nós vamos ter uma oportunidade, acho que singular aqui, de discutir 3 temas que são bastante relevantes e assim, abrangentes e que também estão interligados, né? Que é a questão da saúde, da economia e da parte de educação, né? A gente vê que hoje, com a pandemia, ela acabou exibindo cada vez mais essa parte dessas vulnerabilidades e também das forças que a gente tem de cada um desses nossos sistemas de saúde e de tudo que está interconectado, né? E acho que a gente vai aprender um pouquinho mais hoje com cada um dos nossos painelistas, né? Eu tive a oportunidade de ver alguns vídeos da doutora Lígia, né, falando um pouquinho da parte da saúde, do quão relevante que foi o SUS para lidar com esse momento, apesar do pouco financiamento, do baixo financiamento que a gente tem, né? E assim, acho que a gente começa um pouquinho, né, com a doutora Lígia, depois a gente continua o nosso painel com o Hans e com o doutor Carlos, né, e doutor Hans, e a gente segue. Doutora Lígia, fica à vontade, acho que para poder expor um pouquinho, nos agraciar aí com o seu conhecimento. Muito obrigada, boa tarde a todos e todas, e eu agradeço muito o convite, foi a Marília que me convidou, então eu estou muito honrada de estar aqui. Eu estou assim, provocada por um artigo, né, que foi do Klaus Lotenberg, né, um artigo sobre as PPPs. Esse artigo, eu acho que ele motiva um pouco esse painel, eu vou tentar, então, de alguma maneira, dialogar com esse artigo, mas não apenas. Então, eu preparei uma apresentação, eu fiquei em dúvida se eu preparava slide, não preparava, porque é muito difícil
esse nosso encontro remoto está ficando cansativo, né, gente? Mas, enfim, de qualquer maneira, então, desculpem, mas como eu vou apresentar alguns números, assim, que eu estou precisando fundamentar a argumentação, então eu preparei alguns slides. Então, eu vou apresentar aqui. Espera aí, deixa eu tentar aqui ver se eu consigo compartilhar a minha tela inteira, não, né? Uma janela, senão eu não vou ver nada. Peraí, agora deixa eu ver se aparece meu documento aqui, tá, gente? Desculpa, mas agora ele não está vendo como é que ele não está aparecendo. Olha que coisa horrorosa. Se você clicar em cima dele, eu acho, e aí Isso. dá o compartilhamento, acho que vai. Pois é, mas acontece que agora ele estava aparecendo, agora ele sumiu, entenderam? Não sei o que está acontecendo com ele. Peraí, deixa eu deixar ele aqui, deixa eu ver se eu deixo ele aberto e aí se ele aparece. Tá vendo? Está aparecendo um monte de coisa, menos o meu documento. Apareceu. Mas não o que eu quero. Peraí, deixa eu só ver se eu consigo. Vai com calma, estamos todos... Deixa eu ver. Calma. Eu tenho direito, né? Sabe o que é? Ele não está deixando eu editar. Deixa eu ver se ele deixa na janela do aplicativo. Eu fiz pela janela do aplicativo e deu certo. Vamos ver se... Olha, ele está aqui o documento, sabe? Compartilhar, vamos ver. Consegui. Agora veio. Isso, veio. Beleza. É isso? Isso mesmo. Ai, que maravilha. Bom, então, são poucos slides, tá? Não precisa se preocupar, não. Então, deixa eu botar assim naquele modo slide, né? Não vou conseguir. Já está ótimo assim, né? Pode colocar nessa primeira figurinha abaixo à direita, o primeiro ícone, ele já projeta no slide que você está. Abaixo à direita. Abaixo à direita. Tá. Abaixo à direita. Isso. É isso? Isso. Tá. Bom. Primeiro ícone. Então eu... Agora ele não passa, tá vendo? Será que ele passa para o segundo slide? Como é que eu faço para passar para o segundo slide? Esse aqui já é meu nome, todo mundo já sabe, né? Lígia, se você abrir em modo apresentação, talvez facilite de... Você já deixa o PowerPoint em modo apresentação e aí compartilha o PowerPoint já em modo apresentação. Peraí, tá bem. Só um minutinho, então. Então, eu vou fazer tudo de novo, tá? Bom, desculpem, tá? Vou parar o compartilhamento, fazer esse modo apresentação que o Gadelha falou. Ai... Tá, agora eu vou voltar. Agora eu não estou conseguindo voltar. Ai, que agonia. Aí. Peraí. Professora Lígia, tenta para voltar para a tela, que você colocou em modo apresentação, ele fica na tela cheia aí do computador, né? Tenta voltar para a tela clicando Ctrl Alt Tab, e aí ele vai aparecer a janela aqui para você escolher, para voltar aqui para a Ctrl Alt Tab, tudo junto. Tab, tudo junto. Aí ele vai aparecer várias janelinhas na sua tela, aí você vai voltar onde a gente está aqui e coloca para compartilhar. Tá. Peraí, share. Compartilhar. Está compartilhando? Mas... Ele está compartilhando a tela do PowerPoint editado. Mas ele não deixa eu fazer nada, né? Ele não... Bom, deixa eu ver Você não consegue passar, né? Deixa eu ver se eu faço aquele método tradicional do page down. Não consigo passar. Gente, eu acho que eu vou falar Você assim. dando uma clicadazinha, a última tentativa em cima, dá uma clicada em cima com o mouse, né? E aí vê se consegue, vê se passa. Mostrar controles. Não passa de jeito nenhum. Não tá. Clica com o mouse esquerdo, no slide esquerdo com o mouse, vê se dá para passar. Não sei. Se você quiser também, Lígia, coloca aqui o e-mail, você compartilha, enquanto você vai seguindo com a apresentação, aí depois eu projeto. Você faz isso para mim? Então, peraí. Estou te colocando aqui, estou te passando aqui no... Eu vou mandar por aquele nosso... Pode ser também.
Rapidinho, tá? Rapidinho, então. Mais uns segundos, assim, de agonia, e eu consigo fazer isso. Espera aí. Também te passei um e-mail aqui no private chat, tá? Se você quiser. Não, mas eu posso mandar para você por pode, Zoom? Pode sim. Chamada painel? Pode. E aí eu vou falando, e aí pronto. Espera aí, rapidinho. Ai... Pronto, foi. Então, deixa eu voltar aqui, vamos iniciar, porque também, né, ninguém aguenta mais essa... Foi para onde, Lígia? Você tem? Bom, então eu vou voltando, né? Então, eu começo assim, o primeiro slide, depois aí eu deixo ele, eu já decorei os slides também, né? O primeiro slide é um slide dedicado à saúde, né? E eu tenho um artigo recente, um artigo da Ellen Nolte, né, do McQueen, que são pessoas que estudam sistemas de saúde, e é um artigo bem bacana, porque ele diz assim, né, na realidade faz a maior diferença se as pessoas, a saúde das pessoas é muito diferente em países pobres, em países de renda média, e em países ricos, né, em países de renda alta. As condições de saúde, a possibilidade de sobreviver a um câncer é muito mais elevada em países de renda alta. Entretanto, o modo de organização dos sistemas de saúde também faz diferença. E esses autores, então, eles estudaram o que está acontecendo hoje na Dinamarca. A Dinamarca hoje é um país com maior sobrevida de pacientes de câncer. E por que a Dinamarca é um país, obviamente, rico, mas é um país que tem um sistema de saúde universal. A Alemanha também tem, a Inglaterra também tem. Então, por que a Inglaterra é país rico, tem sistema universal, mas tem melhor sobrevida para pacientes com câncer? Então, eles tentar, enfim, estudar, investigar, e eles consideram que é muito importante o que a Dinamarca fez. A Dinamarca fez uma rota dedicada aos pacientes com câncer. Não só a Dinamarca melhorou a oferta de diagnóstico, a Dinamarca melhorou a oferta de rastreamento, a Dinamarca tem mais serviços, enfim, mas eles consideram que é o elemento fundamental, determinante, essa rota dedicada, ou seja, que os pacientes dos quais assim, se desconfia que eles sejam ainda não sintomáticos, que eles sejam diagnosticados e que rapidamente eles entrem numa rota de diagnóstico, de tratamento e de acompanhamento posterior. Então, esse debate é um debate, eu acho, importante para a gente que é da saúde, porque muitas vezes aqui no Brasil a gente fica debatendo assim, não, o problema é o seguinte, tem que ter mais medicamento, tem que ter mais equipamento, tem que ter mais PPP, mas na realidade não é bem isso, né? Tem que ter mais o quê e para quê, né? Como se organiza o que temos e o que não temos, qual é o nosso objetivo. Então, nesse primeiro slide, o que eu tento um pouco enfatizar é qual é o objetivo da saúde. O objetivo da saúde não é ter mais consulta, mais exames, mais informações. O objetivo da saúde é que a gente viva mais e melhor, não é? Então, mais anos de vida, não é? Com mais vida nos anos. Esse é o objetivo da saúde. A gente precisa, então, ter isso como objetivo, né? Esse é um objetivo que eu trago aqui para esse nosso debate dessa tarde, mas eu penso que é um bom objetivo, ou seja, que é democrático, que as pessoas possam viver mais e melhor. Portanto, tudo que a gente faz na saúde tem que ser olhando para isso, não é? O resto, digamos assim, são atividades meio. A finalidade da saúde é propiciar melhor saúde, né? Não é propiciar mais medicamentos, mas isso são meios ou não são meios para que se tenha melhor saúde. Então, professora Lídia, desculpa te atrapalhar, eu consigo passar os slides aqui para você, tá? Então, você pode passar esse primeiro, que eu até já falei sobre ele, para mim? Vou passar sim, aí você vai falando para eu passar, eu vou passando conforme vai evoluindo, tá bom? Obrigada, Rodrigo. Super obrigada, ufa.
Então, o segundo slide, né, porque o segundo slide eu já falei sobre ele, então é isso, né, mais anos à vida e mais vida aos anos vividos, né? E aqui eu trago, então, também a fonte desse artigo. É muito legal ler esse artigo, né? Porque, enfim, o que esse artigo polemiza, né? Ele diz o seguinte, olha só, existem rotas padronizadas para pacientes com câncer, a triagem, o diagnóstico, o tratamento, a redução das barreiras de acesso. O que ele propõe é que sejam rotas dedicadas, um pouco diferentes do conceito conceito anterior, ou seja, então... E é claro, né, o artigo reconhece que isso é muito mais fácil para países ricos, para países nos quais essa oferta de serviços ela é muito mais abundante do que para países como o nosso, que são países de renda média, mas, de qualquer maneira, também se considera que é alguma coisa para a gente pensar, né? Então, próximo, por favor, Rodrigo. E aqui eu começo a debater, que até caiu no chão, nessa confusão de eu não conseguir passar, com o Cláudio, né? O Cláudio Lotenberg, ele nunca quis ser meu aluno, e, obviamente, ele não precisa de professor, porque o Cláudio Lotenberg é uma pessoa muito influente, né? Ele habita uma instituição muito influente, que é o Einstein, e ele também habita um estado muito influente, que é São Paulo, e ele, por sua vez, é muito influente. E ele é influente há muito tempo, então... Eu não quero dar aula para o Cláudio Lotenberg de jeito nenhum. Eu quero debater com o Cláudio Lotenberg. E o primeiro debate que eu queria assim, trazer é essa afirmação. Eu não sei se todos vocês leram o artigo, mas no artigo do Cláudio Lotenberg, ele afirma o seguinte, que as parcerias público-privadas podem ajudar a desafogar o SUS. Eu penso o seguinte, pode ser que sim, mas isso nós não temos nenhuma comprovação a esse respeito, não tem nenhuma base empírica para se fazer essa afirmação. Essa afirmação ela é uma afirmação que ela pode ser falaciosa, porque ela não tem base empírica. Ao contrário, repare, então o que eu fiz foi, eu trouxe aqui um gráfico, né? Eu fiz esse gráfico para a gente olhar. O número de clientes de plano de saúde está em azul, eu não sei se todos aqui conseguem ver. Então, o número de clientes de plano de saúde entre 2008 e 2019, ele aumenta um pouquinho, né? Aumenta um pouquinho. E aí são os procedimentos no SUS. Quando aumenta o número de clientes de plano de saúde, não quer dizer que desafogue o SUS, porque a linha cinza é parto. Então, na realidade, veja, nem para desafogar o SUS de parto, o aumento de clientes de plano de saúde serviu. Então, não é assim. Não é um conjunto simples, não é? Essa não é uma relação aritmética. Sai daqui e vai para lá. O que pode ter acontecido? Não que os planos de saúde não façam nada, não é que aqui não está se dizendo que o plano de saúde não faça parto, não é nada disso. É porque certamente as demandas aumentam, não é? E as demandas do SUS aumentam, e embora a taxa de fertilidade tenha diminuído, né? E os procedimentos cirúrgicos também aumentaram. Então, essa história de desafogar o SUS, ela é uma história, por enquanto, com E, não é uma história com I, né? Tudo indica que é o contrário, não é? Tudo indica que é o contrário. E eu acho que é importante a gente conversar isso, porque não se trata de transplante, não se trata de hemodiálise, não se trata de procedimentos que nós sabemos que são, digamos assim, quase um monopólio do SUS, né? São procedimentos muito, muito, muito básicos, né? Procedimentos cirúrgicos, quais são todos os planos de saúde, têm uma cobertura, etc. E parto, né? Então, eu penso que essa é uma afirmação muito, muito, muito polêmica, controversa, mas ela fica no imaginário. É como se quanto mais privado, menos público. E isso nunca se comprovou na história do Brasil, né? Na história aí, da história com I. Então, próximo, por favor. E aqui, então, né, eu começo a entrar, acho que um pouco mais no que eu quero debater, né? Eu quero debater aqui com meus colegas de painel, que são essas relações entre público e privado, porque existem muitas relações no Brasil entre público e privado. As PPPs são uma forma de relação entre público e privado. Então, eu separei assim, primeiro as relações entre público e privado, entre aspas, que os governos pagam e o privado faz, né? Quais são? Compras, né? Governo compra insumos na saúde, compra medicamento, compra
enfim, compra, né? Compra lençol, compra ambulância, né? O governo compra. E o governo tem contratos, né? Contratos de prestação de serviços, tem terceirizações, que na realidade são contratos, né? Mas contratos de prestação de serviço permanentes ou não permanentes, com tempo definido, sempre os contratos têm tempo definido, e as terceirizações, em geral, para as atividades meio... As PPPs, elas são um formato, né? Um formato dessas relações entre público e privado. E aí eu já queria trazer, assim, para a gente começar a conversar sobre esse modus operandi e as inovações, né? Como que essas relações elas podem ser inovadoras, né? Como que as relações nas quais os governos pagam e o privado faz, elas podem ser relações que não sejam relações, digamos assim, tensas, objeto de controle, sempre vai ter corrupção nesse meio, etc, etc. Então, uma óbvia, né, é essa ideia da gente pensar esses contratos de compra e venda com preços e volume, né? Se o governo compra muito, né, esses preços podem ser menores, esses preços podem ser pensados no médio prazo, né? Os preços começam altos, mas no ano que vem eles ficam de outra maneira, dependendo da relevância, não é? Para que está se comprando, para quê, etc. Não é? O próprio governo pode estimular a produção, né, que é o segundo item que eu trago, a produção especialmente de tecnologias inovadoras, né, e fazer com que essas negociações elas sejam negociações inovadoras, né, inovação para a melhoria da saúde. E esses contratos podem prever transferência de tecnologia, tal como o Ministério da Saúde procurou, né, num determinado momento, o Carlos Gadelha, inclusive, estava na Secretaria de Ciência e Tecnologia, procurou usar esse poder de compra, esse poder de contratação do governo para também favorecer o Brasil na sua capacidade de produção própria, autônoma, etc., né? E o governo pode e deve comprar, entre aspas, pesquisas, né? Pesquisas de processos inovadores, de produtos inovadores, etc., que são, digamos, consórcios, né? Contratos de mais longo, de médio prazo, né? Atualmente, né, em vários países, há contratos de compartilhamento de riscos. Então, eu vou dar um exemplo bem claro, assim, que é um contrato muito bacana, porque é um contrato para medicamentos, esses medicamentos que são muito polêmicos, né? São muito caros e digamos assim, há uma polêmica sobre a efetividade desses medicamentos, não exatamente sobre a eficácia, mas sobre a efetividade, ou seja, qual seria uma relação que é muito caro, mas permite que haja aumento da sobrevida, mais anos de vida, com mais vida nesses anos vividos, não é? Esse é o debate. E é muito bacana esse tipo de contrato inovador, no qual, se isso não acontecer, o governo não paga. Então, é muito interessante, porque são contratos que prevêem esse compartilhamento de risco, né? É um contrato que, bom, é isso, né? E, enfim, isso é um pouco mais sofisticado do que eu estou falando aqui, mas existe, então, compartilhamento de riscos para vacinas, etc. Todos esses consórcios hoje de vacina, eles já prevêem algum tipo de compartilhamento de risco. Bem, próximo. Aí eu botei assim, relações entre público e privado, 2, né? Está errado aqui, né? Tem que ter 2. Assim, como se fosse outro episódio, né? As empresas fazem e o governo faz, né? O que as empresas fazem? As empresas, elas fazem fusões, elas fazem aquisições, elas formam conglomerados, as empresas, elas se reorganizam o tempo todo, não é? As empresas, enfim, elas se reformatam para que as suas atividades se ampliem, tanto em escala quanto em escopo, né? Então, esse é um processo empresarial, digamos assim, natural, ocorre isso no capitalismo. O que o governo faz, não é? O que o governo faz diante disso? O governo permite acesso a créditos, a empréstimos, o governo autoriza operações internacionais, autoriza as fusões, as aquisições, etc., e o governo emite políticas fiscais e tributárias que favorecem ou não favorecem esse movimento que é um movimento de conglomeração, que é um movimento de oligopolização, de monopolização,
de formação de monopólios. O próximo. Então, só para a gente conversar, né, sobre como é importante debater essas inovações, né? A Kamala Harris, que todos vocês sabem, é a atual vice-presidente dos Estados Unidos, ela é procuradora da Califórnia, né? E a Kamala Harris, ela tem uma atuação muito importante. Claro, a Kamala Harris se dedica à defesa dos negros contra o preconceito, mas esse é digamos assim, uma das especialidades da Kamala Harris. A Kamala Harris é especialista em estudos sobre fusões, aquisições de empresas de saúde. Então, a Kamala Harris interveio de maneira muito decisiva nas relações entre a Quest, que é uma empresa de diagnóstico, e outro grupo importante na Etna e na Cigna, né? Na solicitação de fusão da Etna com a Cigna, que, como vocês sabem, ou se não sabem, eu vou falar, elas se situam entre as maiores empresas de plano de saúde nos Estados Unidos, né? E aqui eu trago um exemplo assim dessa atuação, né? Tem um grupo hospitalar, o Sutter, que é um grupo hospitalar da Califórnia, e o procurador da Califórnia processou esse grupo. Processou porque esse grupo ele vinha comprando outros grupos hospitalares, inclusive adquiriu um grupo hospitalar filantrópico e foi multado, né? Então, e também a Kamala Harris, ela atua também nessa área de medicamentos, das patentes, enfim, inclusive junto à Bayer, né, que a Bayer é a fabricante de um antibiótico muito importante para a saúde, que é o Cipro, e a Kamala Harris, então, também autuou a Bayer em função da elevação de preços, etc. Então, espera-se aí uma novidade nessa área, né? É importante a gente falar sobre isso, porque um artigo do Cláudio Lotenberg, ele não menciona isso, ele não menciona, é como se a relação entre público e privado, ela fosse sempre uma relação o governo é obrigado a fazer alguma coisa que vai ser legal, hipoteticamente legal. Mas, veja, há, digamos assim, 2 níveis de atuação, não é? E eu penso, então, próximo slide, por favor, o Rodrigo, que o Carlos Gadelha, não é porque ele está aqui, sinceramente, até para azar meu que ele está aqui, porque eu faria isso de qualquer maneira, né? Eu traria esse conceito de complexo econômico, né? De complexo econômico industrial da saúde, o 6, né? Nós, inclusive, fizemos uma pesquisa com esse título de complexo econômico, né? Que, enfim, essa é uma relação indissociável, não dá para olhar para um lado só, né? A gente não pode imaginar que a relação entre público e privado ela é alguma coisa que ela flutua no ar e apenas assim, eu pego da prateleira só o que eu quero, né? Porque, na realidade, tudo isso tem a ver com preços, tudo isso tem a ver com acesso, tudo isso tem a ver com distribuição e com acumulação de riquezas, né? Qual é o padrão de distribuição e acumulação de riquezas que permite que a população tenha, então, mais anos de vida e com melhor qualidade de anos de vida, né? Então, próximo. E aqui, então, a inovação, né? Assim, eu acho que é legal eu conseguir encontrar esse cronograma de inovação, não sei se o Gadelha vai me criticar, mas eu acho que é legal, assim, a gente tem desde do telégrafo, né, do telégrafo sem fio, né, do telégrafo elétrico, e depois a gente tem aí um crescimento dessas inovações na saúde. Na saúde a gente passa, então, a ter uma inovação, inclusive, com a internet, com a tecnologia de informação das coisas, né? E eu quero trazer esses exemplos. Então, Rodrigo, se você puder passar para mim. Desde isso, que eu acho que é o que o Cláudio quer, né? O Cláudio quer assim, que o SUS tenha tecnologia de informação e tenha telemedicina, um jeito de telemedicina que ele considera que é telemedicina, eu não considero, mas, de qualquer maneira, seria uma coisa assim, mas está valendo, né? Porque as novas formas de reunir fontes de informação, de dados, elas são muito importantes, né? São muito importantes. Por exemplo, o Brasil não tem registro populacional de câncer, né? Ninguém sabe o que acontece, ninguém sabe a sobrevida dos pacientes de câncer, nem no setor público, nem no privado.
Então, se a gente está usando um medicamento super caro, se a gente está fazendo um diagnóstico assim, o assado, etc., qual é o resultado disso para a saúde, né? Como é que a gente pode... Então, isso é super importante, de fato é super importante, só que não é nada simples, né? Não é um prontuário eletrônico, não é um dispositivo de celular, é informação. Se a gente não tem informação, não tem como fazer com que o suporte da informação substitua a falta de informação, né? Então, a gente precisa ter informação. Tem informação, precisa decidir. O Brasil precisa ter política de informação na saúde, né? E que é uma coisa que a gente parou. A gente teve isso, a gente fez um esforço, e não fomos nós que fizemos, nós que eu quero dizer, não foi o regime democrático que fez isso, foi mesmo o regime militar que investiu em formação na IH. O Brasil chegou a ter um sistema muito avançado de informação na saúde, mas realmente e atualmente é um sistema muito desatualizado, tanto no SUS quanto no setor privado, né? Então, próximo. E aqui, então, eu diria assim, o que é inovação, né? Eu estou muito encantada com essa possibilidade da telecirurgia, né? Da telecirurgia com robô. Muito, muito, muito. Acho que o Brasil, a gente deveria tentar investir, tentar de alguma maneira se conectar nessa fronteira de inovação, enfim, fazer um esforço sobrenatural, né? Reunindo empresas privadas, universidades, etc., porque, na realidade, é um pouco essa possibilidade que não é simples, né? Não é colocar uma tela com um médico para fazer atendimento remoto, não é isso. Isso não é tecnologia de informação, né? Assim, nós não vamos melhorar a saúde, né? Mas nós podemos melhorar a saúde se a gente, de fato, compreender o potencial enorme, né, que essas inovações têm. Então, essa é uma inovação, e eu quero mostrar o próximo slide, que é assim, né? Por exemplo, né, o nome do robô, né? Eu trouxe só os três robôs mais jovens, né? Que a gente tem robôs mais antigos, né? Mas esses três robôs, eles são fantásticos, né? São fantásticos porque eles podem ser operados à distância, né? Mas eles têm prós e contras, né? E eu então fiz aqui um quadrinho com prós e contras para vocês darem uma olhada. Todos eles assim prometem uma recuperação mais rápida, menos dor, etc., mas tem problema de adaptação climática, né? Daí a importância da gente participar. Tem problemas de, por exemplo, o robô, esse robô que é fantástico, porque ele é o robô das arritmias, o Hans sabe disso, mas ele não é adequado, Hans, ele não consegue incorporar as informações pré-operatórias. Então, ele tem uma limitação grande, né, ainda, né? E tem esse aqui, que também é super bacana, porque ele faz cirurgia de joelho, mas ele não consegue, ele faz só parcial, ele não consegue fazer quando é um replacement mais total. Então, enfim, há um investimento nisso, né? Um investimento nessa ideia bacana, nessa ideia fundamental, que é de uma democratização de todo o acesso a procedimentos que são complexos, etc., usando essas tecnologias que são muito inovadoras, mas nós não estamos nisso, né? E acho que a gente, então, precisa se dar conta para onde que nós queremos ir, né? Nosso governo, porque a PPP, ela é isso, ela é transferência de recursos públicos para o privado. E eu estou de acordo, completamente de acordo, né? Até porque é assim que o mundo é, né? O mundo é muito setor privado e pouco público, né? Na realidade, a esfera pública ela se constitui sempre como um contraponto ao privado, ela sempre é menor que o privado, né? Então, é natural a gente ser a favor dessas relações. O problema é que direção que essas relações têm, né? Se essas relações elas serão, se esse investimento ele resulta em melhor saúde ou não, né? Se ele resulta em inovação ou não. Não é porque o Brasil não pode ficar comprando cacareco, né? A gente não pode se inserir nesse processo de inovação tecnológica apenas
como comprador de bugiganga de último tipo, né? Então, próximo, por favor. E aí... Lígia, eu sei que a senhora está terminando aí, mas só para... Super terminando. Então, eu penso que a inovação tem a ver com a melhoria da saúde e a melhoria da saúde tem a ver com a redução das desigualdades, né? Eu escrevi um texto, não em resposta a isso do Cláudio, né? Mas eu escrevi um texto que, assim, eu fiz uma adulteração, né, da sigla PPP e eu chamei de pró-pobres e pretos, né? Nós temos que ter relações entre público e privado pró-pobres e pretos, não é? Senão a gente não melhora a saúde, né? Porque a saúde ela tem a ver com essa redução, com a redução das desigualdades. Então, o sistema de saúde tem que ser igualitário, né? A gente não pode ter um SUS pobre para pobre, senão a gente não vai ter melhoria. Não é por preconceito, não. Não é porque, pobre tem que ter uma televisãozinha com uma telinha menor, tá bem, não é isso, não. É porque na saúde isso não resolve, né? E a PPP, né, ela é um meio, não é um fim, ela está sendo apresentada como uma finalidade, como a salvação, e isso é inaceitável, né? Ou se tem uma agenda para a melhoria da saúde, e a PPP pode ser um meio, ela não é nenhum pecado mortal, nem nenhum pecado venial, ela pode ser, ela de fato pode se constituir, mas ela tem que se constituir como um meio para que, de fato, o Brasil preveja, né, planeje uma melhoria da saúde. Então, é mais ou menos isso, né? Eu fiz essa apresentação, peço desculpas aí pela confusão no início, e o último slide, por favor, Rodrigo, eu então deixo aí meu e-mail e fico aqui para o debate. Obrigada. Muito obrigado, doutora Lígia. Eu acho que são considerações importantes que a gente vai levar depois para o nosso debate, né, essa visão das PPPs. Eu já quero partir direto, acho pelo escasso tempo que a gente tem, né, para o doutor Hans, que já pode nos falar um pouquinho da sua palestra também, um pouco, e eu vou deixar um pouco mais de tempo para a gente poder debater aqui no final. Tá joia? Bom, excelente, pessoal. Excelente, Lígia. Obrigado. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. O tema é super relevante e muito prático, muito pragmático, né? Agradecer aqui a Marília, a Rosângela, a Marisa e o Rodrigo pela oportunidade do evento de super alto nível, palestrantes incríveis. Acho que está sendo super útil para todo mundo. Bom, quando veio o convite, quer dizer, o meu reflexo imediato, a minha perspectiva imediata foi voltar a me colocar no papel de gestor público, né, tarefa que executei durante um período, e tentar trazer aqui essa perspectiva, né, e achei sensacional assim, a introdução, não a introdução, mas a fala da Lígia, porque ela traz conceitos absolutamente fundamentais e que resvalam, conversam, dialogam com as angústias e com as ansiedades que a gente vive, às vezes, na prática e tendo que tomar decisões, né? Então, assim, a primeira coisa que do meu ponto de vista, que eu acho que é relevante colocar, é que não tem demônios e não tem santos, né? Eu acho que deveríamos, e acho que de fato estamos, todos absolutamente envolvidos e dedicados para achar o melhor caminho possível para um objetivo que, para mim, eu concordo assim, com a possibilidade que a Lígia trouxe. Durante o tempo inteiro, seja trabalhando como gestor público, seja trabalhando como gestor privado, como médico da saúde pública ou como médico da saúde suplementar, definitivamente o que está na minha cabeça é exatamente a proposta que ela trouxe, quer dizer, como é que a gente contribui para que a nossa população possa viver mais, né, e que esses anos a mais sejam vividos com qualidade, né? Então, eu particularmente vejo exatamente com os mesmos olhos. Eu me lembro da gente ter tido discussões na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro exatamente nesse sentido, né? A gente discutia, acabamos não conseguindo implementar, como é que a gente conseguiria implementar metodologias de controles exatamente dessas duas grandezas, desses dois objetivos, por região da cidade, de acordo com a infraestrutura disponível para assistência, para atenção à saúde da população. Então, assim, comungo exatamente da mesma visão. E acho, e tenho absoluta convicção, que tanto o Sistema Único de Saúde quanto a saúde suplementar podem e devem
contribuir para essa finalidade, né? E para além dos atores do SUS e da saúde suplementar, tem um universo enorme de atores que compõem as outras áreas do poder público e as outras áreas do setor privado, que também podem e devem contribuir para essa finalidade. Aliás, todo cidadão, toda empresa, toda pessoa física ou jurídica deveria estar comprometida com esse objetivo no Brasil, né? E também concordo que isso só é possível na medida em que a gente tem olhar com as desigualdades. Não é possível olhar do ponto de vista populacional, buscando mais quantidade de vida com mais qualidade de vida, enquanto a gente tem um padrão de desigualdade absolutamente enorme no nosso país. Então, os conceitos que a Lígia, como de costume, traz, me deixam bastante confortáveis e exatamente com essa perspectiva que a gente foi trabalhando e buscando soluções e possibilidades do ponto de vista do período de gestão pública, né? E aí eu acho que tem alguns segmentos diferentes, né? Uma coisa é a prestação do serviço de saúde, né? E existem prestadores de serviços de saúde públicos que têm excelente qualidade, existem prestadores de serviços de saúde que são geridos por instituições privadas, filantrópicas ou não, que têm excelente qualidade, e aí estou falando do SUS especificamente, né? Então, tudo depende, ao meu ver, não é necessariamente dizer que a gestão pública não funciona e a gestão privada obrigatoriamente será melhor do que a gestão pública. Isso não é uma verdade absoluta, tudo depende, na verdade, das condições que são colocadas e que são disponibilizadas e, obviamente, da qualidade dos gestores que aproveitam aquelas condições que são ofertadas, colocadas para o exercício do trabalho, e cabe ao gestor, então, oferecer as condições as melhores possíveis para aqueles que atuam na ponta, atendendo ao público, né? Como na ponta da linha, como a gente costuma dizer. Nós temos os exemplos, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, dos institutos nacionais, que tem um padrão de funcionamento de excelente nível, e, obviamente, que nós temos instituições também geridas por instituições privadas que também têm excelente nível. Como o inverso também pode ocorrer. Você pode ter instituições que prestam serviço que têm gestão privada e que não têm um nível tão diferenciado, e o mesmo muitas vezes acontece também na área da gestão pública. Então, de novo, sem demônios e sem soluções mágicas, tudo depende do arcabouço administrativo, jurídico, econômico que é ofertado ao gestor para que ele possa, de fato, oferecer dentro daquelas dadas condições a melhor condição possível para aquele que trabalha no SUS, ou que trabalha na saúde suplementar e que possa, então, atender melhor a população. E aí, dentro dessa questão do arcabouço administrativo, jurídico, econômico, às vezes surgem situações desafiadoras, né, que fazem optar por um caminho ou por outro. Então, existem questões de legalidade, por exemplo, que às vezes impedem ir numa direção ou na outra, né? Às vezes você fica limitado por certos marcos regulatórios que, do ponto de vista do gestor que precisa avançar, que precisa, de alguma forma, aumentar a oferta de serviço, embora eu também concorde que não necessariamente mais seja melhor, mas também menos do que precisa também não adianta, né? Então, nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, durante décadas, uma situação onde certamente a atenção primária tinha menos oferta do que era necessário, e a oferta que tinha, ao meu ver, não tinha o melhor desenho possível e a melhor qualificação possível naquele momento. E essa expansão da atenção primária, ela exclusivamente por questões de marcos regulatórios que pareciam intransponíveis naquele momento, de serem ultrapassados do ponto de vista de ser realizado exclusivamente dentro da área pública, acabaram fazendo a opção da gestão por organização social, e foi o que permitiu, então, aos gestores da época conseguir uma expansão, e eu me arrisco a dizer com um nível de qualidade bastante acima da média brasileira. Então, às vezes não são opções, às vezes são absoluta falta de opções, como em algumas vezes também você gostaria de lançar mão de uma parceria privada de alguma natureza e não é possível, e você acaba, então, fazendo a opção de construir publicamente. Quer dizer, a mesma gestão, por exemplo, que criou as organizações sociais, quer dizer, que trouxe a possibilidade das organizações sociais no Rio de Janeiro,
É a mesma gestão que constrói a Rio Saúde, disponibiliza a Rio Saúde, uma empresa pública, como alternativa e como possibilidade para o caminhar e para o desenvolvimento da prestação de serviço à população de uma forma geral, né? O mais importante dessas questões, de novo, é uma análise adequada das ferramentas enquanto gestor que você tem na mão e o que permite, de fato, pelo menos naquela perspectiva de tempo em que você está responsável por essa busca desse objetivo de entregar mais saúde com mais qualidade de vida, que te permita, então, ofertar o melhor avanço possível para a população, né? Eu comecei falando dos serviços finais, dos serviços fim, né, na ponta da linha, dos serviços de saúde, mas outra perspectiva a gente pode olhar em outros momentos, em outros níveis da organização desse arcabouço do sistema de saúde, né? Do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, eu não vou entrar nesse detalhe, a Lígia já comentou, e a gente tem, ao meu ver, o maior cérebro brasileiro nessa questão aqui, que certamente vai falar disso daqui a pouco, é o Gadelha, mas só um comentário básico de que, inexoravelmente, nesse caminho não há, ao meu ver, nenhuma alternativa de se caminhar exclusivamente pelo lado público, exclusivamente pelo lado privado, e a parceria entre público e privado é absolutamente fundamental para o desenvolvimento de um complexo econômico e industrial em torno da saúde, que deveria ser uma das principais políticas de Estado brasileiro, ao meu ver, né? Mas isso certamente o Gadelha vai falar bastante depois, eu não vou nem me arriscar. Lígia também comentou, e eu também gostaria de dar uma palavra para outro aspecto fundamental, que eu acho o aspecto da informação. Esse é realmente fundamental, né? Ao meu ver, o mais fundamental de todos, e acho que nisso todos nós concordamos também. E aí, ao invés de tentar me arriscar se o público é bom ou não é bom, se o privado é melhor ou não é melhor, porque a saúde suplementar também não avançou da forma que a gente gostaria que tivesse avançado, mas o que é mais fundamental nessa história, e que a gestão da informação me parece bastante clara, mas que se replica em qualquer outra dimensão da saúde no Brasil, na verdade, é a gente definir exatamente, ou melhor, redefinir, porque já houve um momento de definição histórica importante, com conquistas absolutamente fundamentais para a sociedade brasileira, mas diante de tantas inovações, de tantas alternativas que se desenvolvem, que se colocam hoje, em 2020, em relação à Constituição de 88, é a redefinição ou a manutenção, mas uma discussão profunda do que se quer do sistema de saúde brasileiro de uma forma geral, né? E como, então, do ponto de vista dos arcabouços regulatórios e administrativos, a gente possa facilitar ao gestor que está na ponta a execução da entrega do serviço final, da gestão da informação, do desenvolvimento tecnológico ou da produção de insumos para o setor de saúde, né? Todos esses aspectos me parecem que acabaram no correr dos últimos anos, porque muitas das vezes algumas definições nem são realizadas a partir da saúde, né? Vêm de outros setores da sociedade, mas que têm um impacto absolutamente fundamental no setor saúde. Então, um exemplo claro aqui é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que teve seu papel e tem seu papel, mas que traz um impacto decisivo na gestão prática de quem está ali com a responsabilidade da entrega dos serviços. É um exemplo de como é que, às vezes, marcos regulatórios que são pensados para outros setores, ou até pensados também em termos da saúde, mas que envolvem também outros setores, e que impactam o cotidiano de um gestor de saúde público e obviamente, indiretamente privado também. Então, esse olhar, né, a gente teve aqui no último painel a participação de alguns colegas que vêm desenvolvendo muito, ou melhor, vêm sugerindo ou abrindo a discussão de um sistema unificado de saúde, né? Então, assim, eu gostaria muito de ter pensado o Rio de Janeiro não simplesmente sob o ponto de vista que tipo de serviços e qual a quantidade de serviços que a cidade do Rio de Janeiro precisava por região. Isso foi feito, foi implementado, mais de uma centena de novas unidades de saúde públicas foram inauguradas, algumas poucas por gestão pública, a grande maioria em algum tipo de parceria
com alguma instituição de direito privado, mas eu adoraria ter pensado, na verdade, a cidade como um todo, né? Qual é a atenção primária para o bairro do Meier, para o bairro de Copacabana, para a comunidade, e pensar, e o espaço que eventualmente seria ocupado ou não pela prestação de serviço privado deveria estar composta, deveria estar contida num desenho pensado para o país, né? Para a cidade, para o bairro e para o país. E não ser uma coisa suplementar, e eu atuo na saúde suplementar, não tenho nada contra a saúde suplementar, vejo nela um valor incrível, mas tenho que reconhecer que não faz sentido na minha cabeça a gente ter uma quantidade de serviços, às vezes absolutamente, completamente desproporcionais às necessidades da população de uma determinada cidade, enquanto que em outras cidades você não tem absolutamente oferta nenhuma, ou muito pouca, ou muito aquém do que elas precisam. Esse era o nosso papel em relação esse exemplo talvez seja mais fácil quando a gente pensa em serviço na ponta, a mesma coisa em relação à informação, né? Que tipo de informação, que sistema de informação a gente quer no país, sem pensar se ele é público ou privado, o que é fundamental para um país olhar e ter de informação para se fazer uma boa gestão de saúde, e uma boa gestão de saúde traduzida por ter mais vidas e mais quantidade de vidas, né? E a partir daí, vamos ver quais são os atores desse desenho, que é o desenho do país, é o desenho que representa a mim, a você, o preto, o pobre, o rico, o branco, o louro, o trans e todo mundo. Que desenho é esse? E a partir desse desenho, que ele não pensa em atores, aí sim, vamos ver qual é a melhor forma da gente compartilhar esforços entre os atores disponíveis no país, que, pensando no melhor para todos, vão ver as melhores oportunidades no melhor sentido da palavra, não nas oportunidades necessariamente do ponto de vista do lucro somente, então da oportunidade realmente da contribuição para esse processo do país. Então, esse olhar integral, esse olhar inteiro para o Brasil, eu faço coro com aqueles que sentem falta hoje de um olhar dessa natureza, né? O SUS, por si só, ele tem esse olhar, né? O SUS, ele óbvio que ele olha para a população inteira, mas não há como a gente fingir que não tem uma saúde suplementar ao lado, né? E não há também como fingir que nenhum dos dois resolve tudo que a gente gostaria neste momento histórico, de todas as necessidades que a população tem para atingir o objetivo proposto aqui, e que até pelo menos nessas duas primeiras falas estão comungados. Então, esse é o papel, que é um papel cuja responsabilidade inicial e final é do Estado, né, de chamar o desenho do que é melhor para o país. Não é uma política de governo, não importa se é o presidente A ou o presidente B, aquilo é uma política do Brasil, né? Aquele é um olhar para o Brasil construído pelos brasileiros, né? E que define e que repensa, né? Readequa, reolha alguns marcos regulatórios e toma algumas definições básicas. Nós temos diversos países que fazem isso muito melhor do que nós, né? A gente acha exemplos bastante interessantes. A Alemanha, que a Lígia citou na palestra dela, assim como a Holanda, são dois exemplos de como é que o país pensa ter uma política de Estado, a saúde é pública, mas ela é executada por uma quantidade enorme de instituições públicas e privadas que convivem sobre regras que olham o interesse do país e da sua população. O privado ele acha as oportunidades de contribuição num desenho do que é melhor para o país e para a sua população, obviamente. São desenhos que a mim me parecem extremamente interessantes, né? A gente pode olhar para Israel também com uma política, com um sistema de saúde também bastante interessante nesse sentido, com uma intensa participação de parceiros privados num olhar de Estado também, enfim, em vários lugares. E acho que a gente vencer essa coisa, como também foi colocado pela Lígia, e tenho certeza que o Gadelha também tem uma visão parecida, que vencer essa coisa do público contra o privado, e também vencer essa noção de que a corrupção é pública ou que a corrupção é privada. A corrupção é de ser humano, né? A corrupção, infelizmente, é uma atitude humana, não é da origem,
do recurso, né? Então, esse é o desenho que eu acho que é um desenho absolutamente possível, né, e desejável de ser construído para o país, né? É o desenho que olha a todos, que parte das necessidades de todos, que visa maior, né, quantidade de vida com melhor qualidade de vida, que olha as desigualdades, pretende equilibrar as desigualdades, procura atender às diferenças e às necessidades da população nos seus diversos aspectos, mas que, para atender essas diferenças e necessidades da população nos seus diversos aspectos, ela oferece serviços que são definidos com o olhar do Estado e que são, então, otimizados da melhor forma nas relações entre instituições públicas, marcos públicos e instituições privadas, muitas das vezes prestadoras de atenção à saúde, outras vezes produtoras de insumo, outras vezes desenvolvedoras de tecnologia, mas é absolutamente fundamental a revisão de vários desses marcos regulatórios que hoje aqui estão colocados. É disso que eu sinto falta, né? Exatamente acho que é isso que eu gostaria de ver nessa relação público-privada brasileira, que a gente trocasse, a bicicleta está andando, mas que a gente pudesse começar a preparar uma revisão dessa roda. E eu não vou dizer que a gente precisa trocar a roda, porque a gente tem muito acerto, mas que a gente pudesse botar alguns aros diferentes nessa roda para que a gente pudesse caminhar. Obrigado aí, pessoal. Perfeito. Muito obrigado, Hans. Realmente reforça aí que não adianta a gente só pensar, né, numa visão de solução das parcerias públicos-privadas vão ser a solução sem que a gente tenha, talvez, um sistema mais amplo de informação, que a gente consiga até, de fato, identificar e também fomentar efetivamente, né, que as iniciativas privadas elas acabem indo ao encontro do que é o anseio da população, que efetivamente não consegue trazer o retorno para essas iniciativas, né? Então, o governo tem um papel aí fundamental dentro dessa visão de mediação e de identificação, né, do que na realidade é importante que seja feito, né? Eu vou passar aqui para o professor Carlos Gadelha, para poder complementar aqui e fechar essa primeira parte de exposição, e depois a gente abre para os nossos debates, tá? Professor? Bom, eu queria primeiro dar aí boa tarde, né? Agradecer o convite da Marília, saudar também a Rosângela, o Rodrigo, e sempre um prazer conversar aqui com Lígia, com Hans e agora com o Werner, conhecendo ele, né? Gente, eu não vou, né? Eu vou dizer, jogaram muita bola, né? O Carlos Gadelha vai, o tempo é muito curto, né? Eu vou só colocar algumas questões gerais e depois, se der algum tempo, eu trago alguns exemplos concretos de parcerias e articulações que eu acho que geram benefício público, né? Eu acho que é essa preocupação, né? Mas eu queria primeiro, né, levantar algumas questões, né? Primeiro, de que há uma dicotomia boba, né, assim, que não leva muito longe, se é mais Estado ou mais mercado, como se fosse um jogo de soma zero. Assim, empírico, né? Assim, me dê algum país do mundo que seja desenvolvido que não tem Estado forte e mercado forte. Se me disserem um, eu não falo mais desse assunto, né? Assim, mas não tem um. Não tem um, então vamos parar com essa brincadeira. Não, vamos fortalecer o privado, porque o Estado... Não. Isso é uma bobagem. Desculpa dizer, mas eu já estou ficando mais velho, não vou ficar economizando palavras. É bobagem. Os Estados Unidos vai dizer para a gente isso? O Estado é fraco? Brincadeira, né? Toda a política da Revolução 4.0 americana foi baseada na política de defesa, Estado puro. Compra pública pura, indução de investimento puro, né? Então, na história, né? Se eu quiser, posso retomar anos 30, pós-guerra, né? Foi todo um plano Marshall, né? Mais recentemente, crise financeira de 2008. Não pode a gente só lembrar que tem Estado na crise, né? E a pandemia atual da Covid, quais são todas as apostas? Outro dia eu participei de uma mesa e estava dizendo, não, porque a vacina, né, a lógica... Aí eu falei, a vacina de onde? De onde? De Oxford.
Então, acho que assim, primeiro, então, acho que é um chamamento para a gente não ficar, porque senão fica criando uma coisa de uma... E outra coisa, a gente evitar os movimentos oportunistas. Eu falo isso do lado público e do lado privado. Eu sou da Fiocruz, da Visão Pública, mas talvez tenha liderado o maior programa de articulação público-privado do período recente, mas que a gente tem que dar uma pensada assim, quem está na saúde, a dimensão coletiva é incontornável. Na Covid, dá para a gente fazer saúde individualizada para a Covid? Dá para o empresário se salvar e os seus empregados todos, né, ficarem numa situação... É uma dimensão coletiva. Né? A brincadeira que eu faço é de, olha, quem não gosta de Estado, quem não gosta de regulação, quem acha que não tem que ter uma visão social, não trabalha na saúde. Tem tanto setor para ganhar dinheiro. Não é que não tem que ganhar, eu sei que o investimento privado tem que ter retorno na saúde. Mas achar que você pode trabalhar na saúde sem ter uma dimensão pública, uma dimensão coletiva, a questão da Covid, como é que eu vou os municípios que têm atenção primária organizada responderam melhor, e as empresas desse município estão melhor do que dos outros. Então acho que eu acho que essa coisa da gente não aproveitar oportunidades momentâneas. Tem oportunidade de lançar planinho. Lança planinho. Fragmenta acesso. Planinho que é planinho vergonhoso, que não dá garantia de enganar a população mais uma vez. Aí daqui a um ano vem o troco. Muda o governo e vem o troco. Não é política inteligente para estratégia competitiva privada. Então, eu acho que assim, como é que a gente estabelece relações de confiança que permita articular uma dimensão inexorável, que é a dimensão da qualidade de vida, como a Lígia falou aqui, expectativa de vida e vida, né? Durante, né? Como é que é? A qualidade de vida durante a sua existência, né? Ou seja, que assume não apenas a longevidade, mas a qualidade da própria vida. Né? Hoje o direito à vida é uma questão central para o desenvolvimento econômico. Ou não é? Não precisa provar mais de que a gente tem que ter qualidade. Então, uma primeira coisa, numa parceria, eu acho que assim, vamos falar a verdade, gente. Por exemplo, não vai dar certo nenhum programa baseado em OS se eu não tenho capacidade de regulação, avaliação e controle público. Então, eu tenho que investir no Estado para não desacreditar as iniciativas que surgem do ponto de vista das organizações sociais. Porque senão a gente sabe que dá craca. Então, eu posso até repensar essa discussão, eu topo. Aonde que o Estado tem que estar mais forte, aonde que ele tem que ter maior capacidade de execução, de formulação estratégica, de acompanhamento, de avaliação, de cobrança de resultado. Não é mais ou menos. Né? É sair desse jogo que eu acho que é um jogo que nos coloca numa arena que não leva muito longe. E eu sempre vou ter bons exemplos, excelentes exemplos, que podem desqualificar aqueles que apostam na área privada como a solução para... só a natureza do capital que vai gerar resultados. A gente sabe que não é. Eu, se fosse esse empresário, eu diria, olha, tem que ter quem nos regule, quem tome conta, quem nos cobre resultado e que mostre transparência nas decisões para que meu investimento no futuro não seja questionado pela sociedade, porque vai ser, se não tiver uma regulação pública transparente. Então, e aí eu acho que a gente tem que começar a ter alguns critérios. Eu costumo brincar o seguinte, eu só peço que o Estado seja Estado. Né? E eu respeito a dinâmica privada como dinâmica privada, que tem que ter rentabilidade, tem que pagar os acionistas, tem que ter... Ou seja, mas dentro de uma razoabilidade. Né? Eu vou dar um exemplo. Né? Quando se introduziu a vacina para HPV no Brasil, o preço caiu 10 vezes. O setor privado ganhou, mas o SUS ganhou muito mais, digamos assim. Conseguiu deixar de ser uma vacina apenas para 7 mil meninas pré-adolescentes, e hoje atinge 7 milhões de pessoas, inclusive homens, com 1/10 do preço. Como acho que Lígia falou, se trocou acesso restrito por um acesso de grande escala para o Brasil. Porque a gente também tem que cumprir a Constituição, né? Na saúde eu não posso fazer que nem no avião, que hoje eu tenho 8 classes.
né? Graças a Deus, nesse ponto de vista, eu não sou alto, né? Para usar um eufemismo para mim mesmo. Então, eu posso pegar aquele banco que tem uma menor distância, a passagem é mais baratinha. Mas na saúde eu não posso criar 8 classes de cidadãos onde a qualidade de vida e a expectativa de vida vai ser diferente, totalmente estratificada. Isso é imoral, é antiético e anticonstitucional. Então, eu não posso ter que ter vacina para todos. Não adianta eu ter uma vacina que funciona a menos 70 graus para menos de 1% da população brasileira. Isso é inaceitável do ponto de vista de um sistema que a gente vive, né? E aí eu acho que a gente tem que criar um ambiente favorável ao investimento público e ao investimento privado. Assim. Eu acho que a gente tem que ter, né, quando se fala assim, empreendedorismo privado, por trás do empreendedor privado tem uma caneta de um gestor público. Né? O uso da compra pública para garantir, vou dizer, quem investiu em ventilador, ano que vem não vai vender? Talvez não venda. Vai ter dumping de produto, o preço vai despencar. Então, ele tem que ter um produtor público, um gestor público que diga, eu vou te dar a garantia de compra. Essa vacina que a Fiocruz está envolvida, teve que ter uma presidente, mulher, da Fundação Oswaldo Cruz, chamada Anísia, que assinou uma encomenda tecnológica antecipando a compra ao menor preço do mundo, mas antecipando uma compra de um produto que é incerto e que a gente está torcendo que dê certo. Foi uma gestora pública empreendedora que viabilizou o investimento privado e a articulação público-privada. Então, também não é verdade. Agora, os escândalos em ventiladores, todos foram de produtos importados. Então, é verdade que a produção nacional tem um estigma da corrupção? Foram todos produtos importados que ocorreu. Então, acho que é passar um pouco essa coisa, acho que a visão do complexo, que foi falada, é que a gente tem que ter um sistema produtivo que assuma que é incontornável, dentro do sistema que a gente vive, essa articulação Estado e setor produtivo, mas que o Estado seja pautado pelo interesse público, né? E aí eu trago, para não ficar só um discurso, uma fala, né, que eu acho que é importante, mas eu acho que é muito importante, né, que a gente construa políticas de Estado de longo prazo e que não fique se aproveitando de momentos oportunos, para ganhos oportunos e que se esvaem ao léu, né? Como uma fumaça engarrafada. Eu vou dar aqui alguns exemplos que funcionam. Vou ver se eu consigo compartilhar poucas figuras, tá? Porque eu sei que o tempo agora é curto. Ó, acho que vai dar, hein? Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Ótimo. Eu já vou partir, mais do que a definição do complexo e tal, algumas parcerias que mostraram que isso é possível, né? Por exemplo, a gente teve uma parceria, né, da Fiocruz com a empresa Libes, só que, em vez de ser uma parceria só para venda de produtos, foi uma parceria para trazer tecnologia para o Brasil. Não é PPP. Não é apenas assim o Estado dizer, eu não vou me meter nisso. Não. Vamos fazer uma articulação de conhecimento com uma empresa privada, que está em São Paulo, com a Fiocruz, mas para trazer tecnologia e conhecimento para o Brasil. Hoje, essa empresa, né, junto com a Fiocruz, produz Tacrolimo, que dá sustentação a todo o programa de transplante do SUS, que é um programa um dos mais bem-sucedidos do mundo. O preço é estável, tem garantia de acesso, e é uma parceria que toda hora é judicializada, porque quem ficou fora da parceria, que destruía a parceria para voltar a utilizar de modo oportunista o mercado brasileiro. Outro exemplo, vacina de influenza do Butantan. Gente, a gente vacinou esse ano 77 milhões de pessoas para a gripe. Vocês imaginam se tivesse a pandemia da Covid-19 sem vacina para a influenza? Eu tenho, até hoje, né, acho que está acabando lá, um questionamento do Ministério porque a gente comprou a vacina mais barata do mundo numa parceria do Butantan com a Sanofi para garantir tecnologia para o Brasil, a vacina mais barata do mundo. Sem essa vacina, você imagina o caos que seria hoje na saúde pública se, além da Covid, a gente tivesse 80 milhões de pessoas não vacinadas para a influenza. Ninguém saberia distinguir qual o sintoma de influenza, sintoma de Covid. Seria um caos sanitário nesse país. Parceria, o parceiro privado não está insatisfeito, o SUS está satisfeito, né? O menor preço do mundo,
e principalmente a população está protegida para a gripe comum, para a influenza, permitindo que a gente tenha uma ação mais racional para a Covid, não uma ação caótica, onde a gente não sabe quem é que tem gripe comum ou quem está com Covid. Outro tipo de exemplo, toda a área de câncer, artrite reumatoide, envolvendo empresas inovadoras no Brasil. O Brasil entra na moderna biotecnologia, também com várias parcerias, envolvendo Butantan, Fiocruz, Bionova. Mas o que é? Por trás dessas parcerias, o Estado está sendo Estado. O Estado está solicitando duas coisas: tecnologia e acesso universal. Eu digo, ou é para todos que precisam, ou não tem negócio. E ou é para trazer tecnologia para o país, ou não vale a pena. Será que a gente precisa gastar mais saliva para dizer que o mercado mundial não vai nos dar tecnologia de graça quando a gente precisar? Os Estados Unidos tirou uma carga de EPI que estava embarcada em avião para o Brasil para ficar lá. Então, digo, é quase um chamamento para a área privada que produzir no Brasil não é vergonha, é necessidade, né? Mais um exemplo importante aqui. E o último exemplo que eu dou, a parceria, eu trouxe o caso da Fiocruz, mas poderia ser do Butantan, para vacina para Covid. Nós estaríamos fora do jogo se não tivesse capacidade produtiva local. Mais uma vez, o Estado é Estado, o setor privado não vai perder dinheiro, mas a gente vai fazer uma articulação que não envolva um ganho absurdo, astronômico, né, com a maior margem de lucro global, que é o que o oligopólio farmacêutico tem, é a maior, né, desculpe o jargão do economista, a maior EBITDA, né, que a taxa de retorno é sobre investimento, não vou entrar em... Não dá. Eu estou trocando escala, estou dizendo, olha, eu vou fornecer uma vacina para toda a população e não apenas para a classe executiva, tá? Para toda a população, e, ao mesmo tempo, a empresa vai ter um mercado que não é um mercado de segmentado, fragmentado de poucos, né? Aqui é o exemplozinho. Então, é possível fazer estas articulações entre produção, inovação e saúde, mas eu acho que tendo uma clareza maior, é que o Estado seja Estado, respeite a dinâmica e os incentivos do setor empresarial, mas que a gente estabeleça articulações virtuosas que não é só para um dos lados saírem ganhando. Eu acho que, assim, o critério único é o benefício social. Eu não acredito que uma empresa privada que trabalhe na saúde não esteja preocupada com o benefício social. Se não está preocupada, errou o ramo de atividade. E aí eu acho que a gente pode avançar nessa discussão da articulação público-privada, como os exemplos que eu dei aqui, mas avançar é no sentido em que ela está subordinada a termos o que é um ganho civilizatório, um sistema universal de saúde nesse país, onde a gente não vai aceitar eticamente que tem pessoas com expectativa de vida e com qualidade de vida superior a outras pessoas apenas pelo seu nível de renda. Isto é aceitável do ponto de vista do vestuário, do automóvel que a pessoa vai comprar, mas é inaceitável na saúde. Então, acho que esta é uma discussão boa para a gente poder avançar, é quase que partir de uma visão ética e social, e a Covid mostrou isso, né? Os empresários responsáveis estão preocupados com isso, né? De que não se sustenta o próprio investimento privado numa condição em que a qualidade de vida e que o direito à saúde seja diferenciado em termos de uma nação e mesmo em termos globais. Essa discussão está na Organização Mundial da Saúde, está nos Estados Unidos, no período atual e na gestão atual que se anuncia, e é uma discussão necessária para que a parceria não vire, né, um fetiche que vai trazer em si a mágica do bem-estar. Eu acho que ela parte de uma articulação necessária entre o investimento público e o privado, mas que tem uma clareza de aonde a gente quer chegar. E aonde a gente quer chegar é num sistema que garanta qualidade de vida, expectativa, que seja universal e que permita que a cidadania, que a gente não tenha diferentes classes de cidadãos neste país, né? E nesta sociedade que a gente vive. Com isso, a gente pode fazer um bom diálogo
tendo uma possibilidade de articulação virtuosa entre o investimento privado e o investimento público. Eu costumo dizer, né, a gente já falou, o petróleo é nosso. Talvez esteja na hora de a gente falar, a saúde é nossa. Isso é porta de entrada na quarta revolução tecnológica e é porta de entrada para que a gente esteja numa nação feliz, com qualidade de vida, civilizada, e que a gente não tenha que ferir uma ética, que todos os médicos, aliás, se comprometem a adotar, né, a ética com o cidadão e com a qualidade de vida de quem precisa acessar o sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde brasileiro e as ações de saúde. Gente, é isso, foi meio rápido, mas eu tentei dar esse recado que permite uma articulação virtuosa, mas que não é vazia. Ela é em torno de princípios, de uma certa visão, de que eu acho que quem trabalha na saúde deve compartilhar, né? Ou precisa compartilhar. Obrigado, estou aí à disposição para o debate. Mais uma vez, um prazer participar aí desse evento. Muito obrigado, professor. Eu acho que mais uma aula que complementa aí a fala, né, da Lígia, do Hans, no que a gente tem aí para poder pensar para frente uma visão de saúde, né? Nós temos algumas perguntas aqui que eu depois vou fazer. Eu queria só tentar provocar um pouquinho. A gente viu muito na pandemia a iniciativa privada um pouco que, vamos colocar, desesperada, né, principalmente para poder ter as suas operações funcionando, né, e com isso fazendo investimentos, tanto na questão dos seus empregados, mas também tentando ajudar numa visão da comunidade para poder ver se isso daí, na realidade, surtia algum tipo de efeito mais coletivo, até porque não adiantava fazer simplesmente aquele investimento local, né? E isso daí a gente viu muita dificuldade de fazer articulações para poder chegar e fazer investimentos efetivos, né? Como é que vocês enxergam que talvez as empresas que hoje respondem aí por talvez 21%, né, a gente vê a ANS falando, né, que 21% de todos os planos da saúde suplementar são as empresas que custeiam. Então, assim, como que a gente consegue visualizar, o Edson estava aí há pouco, também falando um pouco da parte da Fundação Zé Renner, como é que vocês visualizam o papel das empresas, que não só da questão das empresas de saúde, nesse desenvolvimento do sistema de saúde público e dessa integração do SUS? Talvez começar aí pela doutora Lígia. Então, Werner, eu acho sua pergunta assim, excelente, né? Muito excelente mesmo. Na realidade, a gente está com uma experiência, baita experiência, né? Que foi eu não sei se vocês acompanharam, né, a fundação da Heaven, uma empresa que reúne três grandes empresas, né? A Amazon, a Berkshire, enfim. Então, são grandes conglomerados, e eles chamaram a Atul Gawande, né, para ser o CEO, e ele pediu demissão. Não deu certo. Não deu certo, houve uma discussão jurídica enorme se podia ou se não podia, porque a ideia era tirar a intermediação, né? Era que as empresas empregadoras elas contratassem direto, né? E o Atul, acho que você conhece o Atul Gawande, né, que é um escritor importantíssimo, né, hoje nos Estados Unidos, ele é uma celebridade, né? Ele escreve na New Yorker, então, ainda por cima é indiano, né, que sensacional, né? E é médico, né, e é cirurgião, então tem tudo de bom, né? Não é que nem eu, médica sanitarista, mulher, né? Então, ele é o máximo, eu gosto muito dele também. E eu até fiquei muito espantada dele aceitar esse desafio, né? Eu achei, nossa, que legal. De certo modo, ele estava achando que ia dar, né? Não deu certo. Não dá certo, né? Não é por aí, né? É sistema público, né? Sinto muito, né? Eu sinto muito, mas assim, não dá certo, né? Não dá certo. É preciso que os empresários brasileiros se convençam disso. Nunca se convenceram, né? Os empresários brasileiros, eles sempre tentam proteger os seus trabalhadores com um planinho de saúde, né?
planinho com médico de empresa, aquele médico que só atende o trabalhador, não atende a família do trabalhador. Aquela maior confusão, né? Porque o trabalhador tem um plano, o filho do trabalhador não tem fraude, né? Um empresta carteirinha para o outro. Enfim, a gente precisa conversar, né? São poucas as oportunidades de conversar com os empresários brasileiros sobre isso, né? Sobre o sistema de saúde. Para eles, isso não é uma prioridade. Na realidade, as empresas brasileiras não gastam muito com saúde. Os gastos com saúde no Brasil não são tão elevados quanto são nos Estados Unidos, né? Claro, que as coberturas não são tão elevadas quanto são nos Estados Unidos. O plano de saúde no Brasil não cobre medicamento e não cobre saúde mental. Está resolvido, né? Sem medicamento e sem saúde mental, está resolvido o problema, né? Então, enfim, tem um aumento pequeno assim no que é pago pelas empresas, né? O percentual da folha que é pago com saúde, mas é irrelevante. Então, a gente está longe de ter esse debate, né? Os empresários acham que o SUS é para pobre, né? E grande parte dos médicos também acha que o SUS é para pobre, grande parte, inclusive, dos funcionários públicos acha que o SUS é para pobre. A gente tem muitas autogestões que são de empresas públicas, né? Então, veja, servidores públicos que acham que tem que ter plano de saúde. Então, está resolvido o problema, né? Nem os servidores públicos de um país acham que tem que ser serviço público, imagina quem é que vai achar que tem que ser serviço público, né? A gente tem um problema grande mesmo, né? Digamos assim, de não aceitação. Olha quem chegou. Oh, meu Deus. Então, a gente tem, eu acho, a gente está longe de entrar nesse debate do que dá certo, do que não dá certo. Agora, houve essa tentativa, que é bacana. Na realidade, eu penso que se as empresas empregadoras no Brasil se reunissem, também a gente ia abrir um caminho interessante, né? Até para poder experimentar, né? Porque nem nisso nós chegamos, né? Nós não chegamos num debate no que poderia dar certo, né? A gente tem intermediário do intermediário do intermediário do intermediário, né? Que as OS, Rãs, tá nada demais, só que as OS têm contratos privados, né? O problema é esse, veja, se você... A OS, ok. Agora, o problema são os contratos das OS e os contratos aditivos das OS, né? Porque não é uma transferência de recurso para uma OS, não. É uma transferência de recurso para outros contratos privados, né? Que aí é que dá craca, aí é que vai dando craca. Como é que a gente tem aí um arcabouço, etc., que ele seja estável o suficiente para não acontecer isso? Porque tem um custo administrativo do sistema de saúde brasileiro imenso, um custo de transação imenso, porque todo mundo desconfia de todo mundo, né? Então, mas eu acho que essa é uma boa pergunta, né? Assim, já queriam, a gente já foi contactado para isso, sabe, Werner? Para a gente fazer uma empresa, tipo a tua, assim. Mas como a gente é muito da área pública, a gente não quis, né? E eu não quero, mas alguém deve querer, né? Ser CEO de uma empresa, né? Deve ser muito bacana, né? Mas não é assim... Mas esse caminho de ter uma contratação mais direta, de tentar reduzir, de ter uma negociação mais favorável aos trabalhadores, né? Porque o problema, o Rãs está dizendo, a gente tem que ter informação. Bom, eu concordo, só que tem que ter informação de preço, né? Perfeito. Não, e assim... Sinceramente, o setor privado não informa preço nenhum. Ninguém sabe como é que se negocia, né? Por exemplo, como é que uma autogestão negocia com cada hospital? Cada um tem um valor, cada um depende do número de pacientes, depende de tomar uma zona, né? Se alguém acha que isso pode ser sinônimo de eficiência, de qualidade, etc., sinto muito, não é, né? Mas então, velho, eu acho que a gente tem que caminhar aí, entendeu? Você pode ser você, a pessoa. Não, é interessante, né? Porque realmente existe uma ineficiência muito grande, né, do nosso sistema pela questão de ter essa desarticulação, né? O Werner, que está dentro
do Hospital XPTO, ele não é o mesmo Werner que está dentro do hospital público, que não é o mesmo Werner que está recebendo a vacina, né? Então, assim, realmente há um desperdício muito grande, né? E, assim, hoje, as empresas privadas investirem tentando resolver individualmente é algo que realmente não vai gerar valor. Não, e, assim... só para a gente falar de regulamentação, né? O que o Biden vai fazer é obrigar os hospitais a informarem preço. Perfeito. Perfeito. Agora, ele já obrigou os médicos que trabalham para o Medicaid e para o Medicare, o que eles recebem está aberto, vocês sabem disso, né? Está no site do New York Times, é sensacional, né? É um ato que chama Sunshine. Agora eles vão caminhar para que os hospitais sejam obrigados a dizer qual é o preço. Isso nos Estados Unidos, onde os hospitais não vendem medicamento, porque no Brasil os hospitais vendem medicamento, né? E só pegando um gancho, doutora Lígia, né, e até passando aqui para o professor Carlos e para o Hans, né, se a gente hoje tem uma dificuldade regulatória que foi colocada, né, a lei de responsabilidade fiscal, né, um subfinanciamento do SUS, né, como que a gente consegue, com todas essas condições, financiar ou desenvolver ainda mais um pouco a nossa parte de saúde, né? Como é que você visualiza isso, professor Carlos? De onde viria o dinheiro? Não é a pergunta que é a mais agradável de eu responder. Então, vamos lá, né? A primeira coisa, acho que a pandemia mostra, gente, que há o SUS isso se tornou um grande consenso, né? Acho que foi 2 consensos muito difíceis, há 20 anos que Lígia de um lado e eu do outro, consenso, que o SUS é um patrimônio brasileiro, ou seja, graças a Deus a gente tem o SUS. E segundo, que ter produção, tecnologia e conhecimento no Brasil é essencial. Não pode ser um país que exporta soja e compra medicamento quando tem saldo comercial. Não dá, né? Então, acho que essas coisas ficaram claras. Então, mais uma vez, eu vou dizer, olha, não é razoável você propor qualquer parceria e não ter uma agenda clara de financiamento do SUS. O financiamento do SUS é vergonhoso, né? É um terço, ou até pior do que o financiamento per capita da saúde suplementar. Não há nenhum sistema universal do mundo em que o Estado só contribua com 4% do PIB para financiamento. Então, eu digo, vamos começar uma conversa legal de ter uma articulação do setor. Agora, a gente tem que ter, porque na hora que o bicho pega, a gente grita, cadê o SUS? Cadê a vacina? Cadê a atenção primária? Cadê o agente comunitário? Mais uma vez, então acho que tem que... E a outra questão, se a gente não tiver uma conversa mais aprofundada disso, né, a gente vai ter que dialogar na questão dos incentivos fiscais. É incontornável, né, que eu tenha incentivos fiscais para a saúde de 40 bilhões, oscila, porque agora está em crise e cai um pouquinho, mas é 35, 40 bilhões. Só para a saúde. Se eu pegar todo o Brasil, 400 bilhões. Gente, eu financio o SUS com isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho, mais uma vez, o que eu estou pedindo aqui no início, talvez vamos sair de um jogo de soma zero, de ficar empurrando, e falar sério. Né? Assim, a gente precisa de ter um SUS. Né? E eu vou dizer, olha, não é um argumento que eu mais gosto, não, porque é quase um argumento individualista. Mas quem quer se tratar para câncer com tecnologia do futuro, ou para hepatite C, ou para doenças crônicas, né? Hoje, um tratamento para câncer, usando imunoterapia, está 500 mil, 1 milhão. Nem classe média alta. Aí não é nem mais business class, é só a classe executiva. E talvez um segmento da classe executiva que vai poder pagar. Então, acho que é um pouco que a gente dizer o seguinte, olha, eu não posso, de um lado, tá defendendo contenção de gasto de recursos para o SUS, sai dessa esparrela, tem que ter mais eficiência e mais recursos, é claro que tem que ter isso. O FMI está falando isso, gente.
Aí a gente começa a ficar um país de uma republiqueta, né? Se o FMI fala que a gente precisa ter financiamento e gasto público na saúde, e o Brasil diz que não, para o mercado financeiro ficar sob chantagem do mercado financeiro, não dá. Então, acho que quem trabalha na saúde tem que dizer, olha, agora, se não enfrentarmos essa discussão, a única válvula de escape razoável vai ser um grande choque para acabar incentivo fiscal. Qualquer tipo de incentivo fiscal. Linear. Porque aí a gente consegue financiar. Eu digo hoje, se eu tiver, o Hans me corrige, quer falar, mas se eu tiver 20 bi para investir em atenção primária, eu acho que eu resolvo boa parte da atenção primária desse país. Né? Que a gente sabe que tem um impacto imenso, inclusive nas pandemias atuais e nas que vêm por aí. Eu já estava numa reunião com uma mesa com o professor Medron e falou, não é se vem, é quando vem. E aí, então a gente tem que ter vigilância epidemiológica, capacidade inteligente de previsão, tem que ter, não é mais aquela atenção primária do soro caseiro, usar inteligência artificial e big data. Então, acho que é um bom caminho para isso, inclusive, como é que a gente ampliar essa agenda do financiamento do SUS, gente, não pode ser agenda apenas do professor Carlos Gadelha, da professora Lígia Bahia, do sanitário, tem que ser uma agenda, eu digo, e aí não passe nenhum dado científico. Nós não achamos que a ciência é importante? Não há nenhum sistema universal do mundo que o Estado não financie pelo menos 6,5%, 7% do PIB na saúde. Não existe. Então, agora tem que ter mais eficiência, mais transparência, prender corrupto, deixar que o gestor público inovador seja inovador, que ele não tenha medo da caneta. Então, acho que tem uma bela agenda público-privada para a gente poder discutir uma institucionalidade, acho que foi falado aqui muito, né, um arranjo institucional que envolva uma parceria para valer, inclusive em termos do financiamento e do gasto em saúde como investimento para o país. Né? Então, como comentário final, eu vou reafirmar aqui o que eu comentei anteriormente. Quer dizer, eu acho que a gente precisa de uma revisão institucional da saúde no Brasil. Eu estou absolutamente convencido disso. De novo, não porque em 88 tenha se feito um mau desenho. O desenho do SUS é maravilhoso. E provavelmente, enquanto desenho de sistema de saúde, ele vai nortear qualquer redesenho que a gente faça. Não é nesse sentido que eu estou dizendo. Estou dizendo do ponto de vista dos marcos regulatórios que dão arcabouço para o funcionamento desse sistema. Né? Eu vejo muita dificuldade para quem esteve ali tentando tomar decisão. Eu vejo muita dificuldade, e dificuldades, às vezes, até, como o Gadelha falou, né? De você ficar com receio de tomar decisão. Se você tem a coragem de tomar decisão, certamente você vai pagar um preço por isso, porque até a interpretação dos marcos regulatórios são muito variáveis, porque eles mudam e eles são interpretados de forma diferente, e o risco que a pessoa física toma é além do possível e do desejável. Então, eu acho que precisa urgentemente, senão a gente não vai sair desse ponto. E aí, eu costumo sempre usar, assim como comparação, uma situação que não tem nada a ver com a saúde, a princípio, né, embora tudo tenha a ver com saúde, né, mas eu fico imaginando, rapaz, quando tomaram a decisão de fazer a Comunidade Europeia, você desenhar toda a governança da Comunidade Europeia com tantos interesses contraditórios. Estou falando de uma coisa que, historicamente, a minha geração assistiu, por isso que eu estou usando esse exemplo. Tem diversos outros exemplos possíveis. Com tantos interesses contraditórios, com países tão diferentes, com questões tão né? Mas, no final, chega-se a um ponto, e chega-se a um desenho que é factível, que é possível. Você pode concordar, não concordar, você pode ser a favor do mercado comum europeu, você pode ser contrário ao mercado comum europeu, não estou entrando nesse mérito, mas diante dessas diferenças todas, no final chegou-se a um ponto, tem uma instituição funcionando com regras, clareza e tal, etc. Eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão, todos nós, da nossa incapacidade de gerar acordos, e que esses acordos se transformem realmente em marcos institucionais que representem o Estado e o povo brasileiro, né? A gente não consegue sair disso. Eu estou nessa história há 20, 30 anos, a gente avança em um ponto aqui, um ponto acolá, mas a gente ainda fica muito paralisado do ponto de vista de realmente aumentar... como é que aumenta a eficiência?
tem que melhorar a gestão. Melhorar a gestão passa por um monte de coisa. Uma das coisas, sem dúvida nenhuma, é o arcabouço institucional que sustenta, que dá condição para a saúde brasileira. E a gente não consegue avançar nas discussões. Eu acho que é o nosso temperamento latino, apaixonado, não sei exatamente o que é, mas o fato é que a gente avança relativamente pouco nessas discussões. Eu tenho feito essa provocação desde grupos de WhatsApp até questões nacionais. Eu acho que a gente tem pouca capacidade de consenso, tem pouca capacidade de abrir mão, né, de posições, né, de negociação, de consenso. De alguma forma, a gente tinha que avançar por consenso. E eu acho que a saúde do brasileiro paga muito por essa dificuldade da gente conseguir consenso. E estou absolutamente convencido de que consensos que gerem um marco institucional forte e que olhasse o país como um todo e não como dois sistemas quase que independentes, me parece o caminho obrigatório a ser seguido. Mas se você me perguntar qual é o meu grau de otimismo com a nossa capacidade dessa articulação, vamos dizer assim, que ele é modesto. Ele é bem modesto. Perfeito. Agradecer, né? Acho que estamos com 12 minutos aqui de atraso. Acho que só fazer aqui, se quiserem fazer uma fala final, só para a gente poder encerrar esse painel, para a gente não estender muito. Acho que 1 minuto aí para uma consideração final. Primeiro, agradecer especialmente, né, a Marília, mais uma vez, a Rosângela, por poder proporcionar esse momento, e agradecer a cada um de vocês, Hans, Lígia, Gadelha, por poder dividir esse espaço e ter tão ricas oportunidades de reflexões. Se a gente podia fazer na ordem também, né, Lígia, Hans e Carlos, só para a gente poder fazer considerações finais, para a gente poder encerrar. Queria agradecer, adorei demais o painel, muito bom, viu, assim, estar aqui com vocês. Eu sou muito mais otimista que o Hans, né, Hans? A reforma americana vai empurrar, né? A reforma americana e o sistema universal na China vão empurrar essa situação, né? Essas relações, Hans, elas não são apaixonadas, não. É isso que importa. Né? É isso que importa. A gente não pode olhar para a saúde sem considerar o que está se passando no mundo, né? Como se os nossos interesses eles fossem. E aí a minha pergunta para você, Hans, por que é tão legal? Porque todo mundo quer ser secretário de saúde? Deve ter alguma coisa boa, né? Deve ter uma coisa bacana, porque todo mundo quer ser ministro, todo mundo quer ser secretário de saúde. Então deve ser uma paixão, né? Aí sim, aí eu acho que é paixão. Eu não tenho essa paixão. Eu tenho uma paixão um pouco mais, assim, eu acho, pela coisa intelectual, pela verdade, etc. E aí eu não sei, né? É uma paixão e é uma profissão, né? Como diz o Gadelha, nós somos profissionais de saúde, né? Impossível ser profissional de saúde sem ter compromisso, sem ter ética, sem ter, enfim. Mas eu estou otimista, eu acho que, assim, a gente entrou no fundo do poço e a gente vai sair do fundo do poço. Eu estou otimista com o resultado das eleições. Então, Lígia, aproveitando aqui para te responder, posso falar por mim, não posso falar por todos os demais. Definitivamente, o que me moveu a aceitar foi tentar dar uma contribuição a quem mais precisa, porque falar é fácil, fazer é difícil. Então, fui lá tentar fazer e tenho absoluta convicção que participei de uma gestão junto com um time incrível, que deu uma contribuição histórica para o Rio de Janeiro. Mas uma coisa certa, eu nunca mais serei secretário, você não tem a menor dúvida, nem secretário, nem nada parecido com isso. Eu não tenho a dúvida disso, porque o nosso país não dá uma condição institucional segura para que uma pessoa de bem possa realizar a sua tarefa com a tranquilidade e com a qualidade que precisa e merece. Então, por isso é que eu não sou tão otimista quanto você, porque eu estive na execução e vejo que a execução depende muito de uma articulação que eu ainda não vejo madura no nosso país, mas torço que os movimentos internos e externos me façam estar errado. Sem dúvida nenhuma, eu prefiro estar errado nesse momento, não tem nenhuma vaidade de estar certo, não. Muito obrigado pelo convite, como sempre, aprendendo muito com a Lígia, com o Gadelha, o pessoal todo da E4Quality, muito obrigado aí pelo convite. Werner, um prazer aqui a tua moderação. Obrigado, viu? Obrigado. Werner, eu vou aqui, esse aqui estamos avançados, eu tenho um livrinho aqui, é o livro do IBGE, Estatísticas do século XXI, para deixar a gente mais feliz. São os dados do Brasil no século XX. A introdução do Celso Furtado, tá? Gente, a nossa expectativa de vida em 1940 era 40 anos. Hoje ela está em 74 anos, né? 75 anos, né?
o SUS está presente em 60% dos municípios brasileiros. Né? A gente aqui no estado do Rio, particularmente o estado, né, um enigma, né? Alguns dizem que é um enigma, é uma confusão, podemos dizer assim, mas se você vai no interior do Brasil, o SUS funciona e funciona para muita gente. Se eu pegar os indicadores, por exemplo, o Brasil hoje tem um programa de vacina exemplar no mundo, tem um programa de transplante exemplar no mundo, está trazendo tecnologias de fronteira, ou seja, tem aqui, vou falar não apenas da minha instituição, a COP, da UFRJ, a USP, na área de ventiladores, eu fui no laboratório na Paraíba, sobre inteligência artificial aplicada em Zika na atenção básica. Viu, Hans? Eu tenho quase que uma obrigação, eu também apanhei muito, sofro até hoje, mas a gente não pode, as pessoas de bem têm que continuar acreditando. Acho que a gente tem que avançar, e o Brasil avançou, sabe? A gente também não pode, né? Acho que na visão histórica maior, por isso que eu voltei esses livros que pegam 100 anos, né? Que pega, né? Estamos num período delicado, mas eu acho que é possível ter essa concertação e talvez construir alguns consensos possíveis. Eu também concordo, a gente não vai concordar em tudo, né? Mas eu acho que existe algum... E a pandemia nos deixou alguns consensos possíveis. Né? SUS é importante, ciência, tecnologia e inovação é importante, produzir no país é importante. E aí vamos criar, vou concordar aqui com Lígia, com Hans, criar uma relação de confiança mais firme e um aparato político com P maior. Política é importante. Tá? Política é importante. Parar com esse negócio. Política é importante. Tá? Porque é assim que a gente transforma e faz um país evoluir. Né? Ou não foi importante agora nos Estados Unidos a mudança política? Ou isso não é irrelevante? A política é importante. Tá? Até para que gestores como o Hans não fiquem afugentados da área pública. Né? A gente tem que pegar essa moçada jovem e dizer, gente, é possível acreditar e fazer um país diferente. Né? Não vamos fugir disso, não, porque senão quem vai ficar não presta. Vamos pegar as pessoas que a gente... Eu acho que é possível, sim. O Brasil mudou muito, estamos num período de ameaça, de desafio, mas a pandemia coloca muito em evidência articulações possíveis. Né? Então, obrigado aí por participar. Sempre é muito bom estar aqui com o Hans, Lígia, agora o Werner, que eu acho que dá para a gente construir alguns consensos para poder ter um escape da situação, que não é apenas do Brasil, mas global, e que várias experiências estão mostrando que é possível você ter estratégias e ter trajetórias que permitam avançar e não retroceder. Né? Prazer imenso e vamos continuar aí nesse debate. Perfeito. Mais uma vez agradeço a todos, realmente um painel sensacional, e passo a palavra para o Rodrigo para dar sequência aí ao evento. Muito obrigado, Werner, muito obrigado, Carlos Gadelha, Hans Domann, Lígia. Para mim foi uma aula, agradeço muito aí pela disposição de vocês, por estar participando do evento, abrilhantando o evento, esse último painel. Então, agradeço de coração, em nome da E4Quality. Obrigado, parabéns também. Muito obrigado, parabéns.